Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. E nós vamos ler versículos de 10 a 17. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17. Estamos falando sobre a armadura de Deus, cada parte da armadura de Deus. Então é muito importante que você preste bastante atenção hoje. Eu acredito que você veio com sede da palavra. Você não veio só para sentar aí, ficar olhando para mim, com a mente dispersa. Não, eu acredito que você veio com sede da palavra. Para ter clareza da palavra, sair daqui com o coração cheio da revelação da palavra de Deus. Eu acredito que você veio aqui com esse intuito firme dentro de você. Então, preste muita atenção nisso que nós vamos falar hoje. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora ele vai descrever as partes da armadura. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. De quem é a espada? Ela é do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar. Ó Deus, te adoramos, Senhor. Te adoramos profundamente em espírito e em verdade. Nós somos nascidos do alto, nascidos do Espírito. Somos os verdadeiros adoradores. Essa adoração que começou na nova aliança. Por isso nós te adoramos. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, dos que aqui estão. E daqueles que nos ouvirão e assistirão lá pela internet. Alcance aquelas pessoas que foram exploradas em nome da fé, viveram escravizadas debaixo da lei por anos, aquelas pessoas que foram destruídas na mente pelo evangelho do medo, o evangelho da proibição, o evangelho da batalha espiritual, da insegurança, da perda da salvação. Alcance essas pessoas, desperta o espírito delas para a verdade, que os olhos do coração delas sejam iluminados. Assim, oramos crendo pela fé em nome de Jesus. Amém. Então Paulo fala que nós temos que ser fortalecidos no Senhor. Eu já expliquei bem isso, vou passar essas frases. E depois ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a ênfase maior que dão para esse texto é só essa. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mas a ênfase maior desse texto não é isso, é a armadura de Deus. Paulo fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possais resistir no dia mau. Agora presta atenção. E depois de terdes vencido tudo, olha, depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê?
Uma pessoa inabalável. O que é uma pessoa inabalável? Presta atenção. Esse é o alvo de Deus. É que cada um de nós, eu, você, cada um de nós nos tornemos uma pessoa inabalável. O que é uma pessoa inabalável? Uma pessoa que a fé dela não é alterada por aquilo que ela passa. Ela pode passar por problemas difíceis, ela pode passar por um período de desemprego, ela pode perder um ente querido, ela não vai ficar descontrolada, ela não vai ficar caída, esmorecer na fé, abatida, ela não vai procurar culto de campanha, não vai procurar óleo de unção, ela não vai procurar essas mentiras, porque dentro dela ela tem um conhecimento, ela é uma pessoa forte, madura por dentro, ela tem domínio sobre o seu mundo emocional. O maior problema das pessoas é o que sente. A pessoa se sente um pouquinho mal, se entrega. Sente um pouquinho triste, se entrega. Né? Sente uma angustiazinha, está caído, não tem mais força para nada. Não conhece que a alma dele é caída, foi destruída pelo pecado, que ele tem um mundo emocional doente, e que o mundo emocional é dele contra ele mesmo. Não aprendeu isso ainda. Então nós vemos um monte de gente, um monte de crente fraco, temeroso, que só vive chorando, só vive pedindo oração. Por isso que esses falsos cursos de campanha, campanha da vitória, campanha de libertação, campanha da família, tudo virou campanha. É muito concorrido, porque é um monte de crente que não entende o evangelho, não conhece a graça de Deus, não conhece o poder da obra da cruz. Então é tudo choroso. Vivem correndo atrás de um monte de coisas sem sentido. Aí se falar para ele, olha, tem uma agorada que vai mudar a tua vida. Ele acredita que a agorada vai mudar a vida. Aí ele liga a televisão, tem um cara lá, olha, com um copo com água lá, beba, agora a água foi consagrada. Consagrada a quem? E ele vai beber água porque é fraco, não conhece o evangelho, acredita em qualquer coisa. Então presta atenção. Uma pessoa inabalável, aconteça o que acontecer na vida dela, ela pode sentir na alma dela a dor e o sofrimento e a dificuldade. Mas lá no espírito dela, ela está vestida com a armadura de Deus. Ela permanece inabalável. Por dentro ela é forte. Por isso que ele começa dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força não vem de homem algum. A nossa força não vem de campanha nenhuma, não vem de voto nenhum, não vem de unção nenhuma, não vem desse falso evangelho. Daí vem fraqueza. A nossa força vem do Senhor. Então, quando eu estou revestido com a armadura de Deus, o que ele fala? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder resistir, para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau que ele fala aqui? O dia mau pode ser um dia que você passa com tribulação. Um dia mau pode ser um problema que te acompanha por um ano. Um dia mau pode ser um desemprego que dure 5 anos. Um dia mau pode ser muitas coisas de grande ou curta duração. Mas para que você possa resistir no dia mau, permanecer firme, se tornando uma pessoa o quê? Inabalável. Será que você entende essa linguagem? Então o que Deus quer fazer em cada um de nós? Nos tirar desse mundo emocional caído. Deus não tem nada a ver com as tuas emoções. Deus não é uma emoção. Deus não é um sentimento. O homem quer que o Deus seja assim, mas Deus não é isso. Ele quer nos tirar das emoções, nos levar no espírito, no homem interior, e fazer com que nós possamos ser uma pessoa inabalável. Mas quando isso vai acontecer? Quando nós formos revestidos com a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Pode ver que Paulo apresenta ela em várias partes. Cada parte da armadura é um item do Novo Testamento. É um ensino que Jesus trouxe através da sua morte na cruz. Cada parte da armadura é uma face da verdade do Evangelho da graça de Deus. Então, na medida que eu vou aprendendo o Evangelho, vou aprendendo a nova aliança, aprendendo o que é graça de Deus, aprendendo tudo que Jesus já fez, Ele não vai fazer, Ele já fez por mim.
Na medida que eu vou entrando e compreendendo a redenção, a justificação, a nossa filiação, selado com o Espírito Santo, herdeiro de Deus, nascido do alto, que eu vou compreendendo cada parte do Evangelho, então Deus vai vestindo o meu conhecimento. A armadura é um conjunto de verdades que Deus reveste o teu conhecimento com ela. Parte por parte. Então Deus vai te revestido por dentro, no conhecimento, não é coisa externa. Quando eu participava de batalha espiritual e não entendia o Evangelho, tinha um culto de batalha espiritual, a gente orava assim: agora Deus, em nome de Jesus, eu vou pôr o capacete da salvação. Fazia um gesto assim como se tivesse posto um capacete. Agora eu vou calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. A gente fazia assim. Agora eu vou pegar o escudo da fé. Fazia assim, como se a armadura, Deus estivesse me vestindo dessas coisas. Não tem nada a ver com postura física. A armadura é um conjunto de verdades da nova aliança, do Novo Testamento, que quando eu aprendo, eles são introduzidos no meu espírito acorda para essa verdade. Então Deus veste o meu conhecimento com a armadura de Deus. Então eu me torno uma pessoa inabalável, eu enxergo o que é o Evangelho da graça de Deus. A carne sempre vai ser abalada, mas no espírito, quando eu conheço a verdade, eu não sou abalado no espírito. Então Paulo vai descrevendo as partes da armadura. Ele começou lá com a primeira, com o versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Já explicamos isso. Segunda parte, vestindo-vos da couraça da justiça. Já explicamos isso. Na semana passada, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Já explicamos isso. E hoje vamos explicar o versículo 16. Presta atenção. Embraçando sempre o escudo da fé. Olha o que ele diz. Com o qual podereis apagar todos, não alguns, todos os dardos inflamados do maligno. Então o que ele está dizendo? Que a fé vai produzir um escudo na minha vida. E esse escudo vai ter uma eficácia enorme. Ele vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Toda mentira que vem contra o Evangelho vai ser apagada pelo escudo da fé. A fé vai produzir o que em mim? Vai produzir um escudo, né? Que nem a gente assistia aqueles filmes do espaço. Um campo de força. E qualquer mentira que vier contra a minha vida, eu estou revestido com a armadura de Deus. Tenho uma fé no Evangelho, ela produziu um escudo. Eu vou apagar toda mentira, todo dardo inflamado da mentira que vier contra mim. Não vai me pegar nada dessas coisas. De quem é a fé? A fé. De quem é o escudo? O escudo é da fé. O escudo é da fé. É a fé que produz esse escudo em mim. Agora eu preciso entender um parâmetro aqui que é o divisor de águas. Presta atenção. Toda a fé que aquele povo tinha do Velho Testamento foi a fé que ele teve para aquele tempo. Eu já expliquei isso 1000 vezes aqui. Gideão teve fé. Ele teve fé. Mas ele não conheceu nada da cruz, de o que veio depois da cruz. Ele teve fé, vivia debaixo da lei, teve fé para aquele tempo, para aquela situação. Mas se você perguntasse para Gideão, Gideão, você conhece alguma coisa sobre a graça de Deus? Ele não podia te explicar nada, porque esse conhecimento não havia sido revelado. Ele não entendia nada do que aconteceu na cruz e depois da cruz. Elias fez cair fogo do céu, todo mundo, Elias orou, e o fogo desceu, dai glória a Deus. A gente cantava isso, não cantava? Se você chegasse para Elias e perguntasse para ele, Elias, o que você me fala sobre a graça de Deus? Ele não sabia te explicar nada. Jesus não tinha morrido ainda. Jesus não tinha vindo ao mundo. Entende isso? Jesus não tinha dito na cruz, está consumado. O Evangelho não havia sido revelado. Eles tiveram fé. Mas para aquele tempo, vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então que fé é essa que cria um escudo na minha vida?
Se eu estou falando que a armadura é partes do Evangelho, é uma fé que vai ser produzida pelo conhecimento do Evangelho. Você entende? Se eu chegasse antes da lei e perguntasse para José, José, Deus te levantou para ir para o Egito, para sustentar o mundo todo, Deus te deu aquele sonho, fez tudo isso com a tua vida, foi maravilhoso, mas o que você me explica da graça de Deus e da obra da cruz? Ele não saberia te dizer nada, ele nem sabia nada dessas coisas. Ele creu para o tempo dele, para o conhecimento do tempo dele. Mas ele não conheceu o que aconteceu depois da cruz, que foi revelado para o apóstolo Paulo. Então tem que saber uma coisa, nós vamos trabalhar isso na palavra agora. Tem que saber que a fé depois da cruz, depois da morte de Jesus Cristo, o conhecimento que foi revelado, é um tipo de fé. É a fé do Evangelho, fé do conhecimento da nova aliança. Onde começou a nova aliança? A nova aliança começa na cruz, quando Cristo está consumado. Antes da cruz é velha aliança, é lei, é outra coisa. A cruz dividiu velho e novo. Se eu não souber que houve essa separação e que houve essa divisão, eu vou viver uma cabeça misturada. A maior parte das igrejas hoje pregam o quê? Velho Testamento. Eles vivem no Velho Testamento, eles não pregam as cartas de Paulo. A maior parte das campanhas que eles fazem é o quê? Velho Testamento, sim ou não? Todos os votos que eles fazem, Velho Testamento, tudo é Velho Testamento. Eles não vêm para as cartas de Paulo. Você liga a televisão, olha o que eles falam, só coisa do Velho Testamento. Eles não explicam o que é graça de Deus, não explicam a obra de Cristo na cruz, o que veio depois da cruz. Eles não pregam essas coisas, eles só pregam Velho Testamento. Então, se eu não souber discernir que antes da cruz tiveram fé, mas não tiveram o conhecimento do que aconteceu da cruz e depois da cruz, se eu não entender que depois da cruz vem um outro tipo de fé, um outro conhecimento que aquela gente do Velho Testamento não entendeu, então a minha cabeça é uma bagunça. Pode ver, quem mistura tudo, a cabeça deles viria. Eles não sabem que uma hora Deus liberta, uma hora Deus mata, outra hora Deus dá vida, uma hora Deus liberta, outra hora manda o diabo pegar, outra hora Jó falou, foi tocado pelo diabo, daqui a pouco o diabo vai te tocar. Eles não sabem que acreditam, é uma bagunça, eles não têm discernimento disso. Então vamos para a palavra, Gálatas capítulo 3, você está em Efésios. Olha aqui como está claro, olha como está escrito isso diante de nós. Olha aqui, vamos ler versículo 22, Gálatas 3, 22, em diante. Então leia e entenda, olha como está escrito isso aí na Bíblia, olha o que Paulo revela depois da cruz, olha lá. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante, olha lá, a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Versículo 23, mas antes que viesse a fé, como? Antes que viesse a fé, então Paulo está dizendo que uma fé estava para vir. Antes que essa fé viesse, o que acontecia? Olha lá. Estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, olha lá, para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então o que Paulo está dizendo? Antes de vir essa fé da nova aliança, antes de vir esse conhecimento da nova aliança, todos estavam debaixo da lei encerrados, esperando essa fé que de futuro havia de se revelar. Então, depois da cruz vai ser revelada uma nova fé, um novo conhecimento. Então, antes da cruz, todo mundo estava encerrado debaixo da lei, tinham fé da velha aliança, conhecimento da velha aliança, aguardando essa fé que de futuro havia de se revelar. Não está escrito isso aí na Bíblia? Então viria uma fé no futuro, Paulo está dizendo. Olha lá, continuando. De maneira que a lei nos serviu de condutor. Condutor é um aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Agora olha que Paulo fala. Mas tendo vindo a fé, já não permanecermos subordinados ao aio. Se essa fé evangélica produzida pelo Novo Testamento chegou, então nós não estamos mais subordinados ao condutor que era a lei. Já se cumpriu isso. Então, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados.
A lei nos serviu de um condutor para nos dirigir a Cristo, para que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé chegou, não permanecermos subordinados ao aio. Porque todos vós sois filhos de Deus mediante o que? A fé, hein? Então essa fé, que fé é essa que Paulo fala que iria se revelar? A fé produzida pelo conhecimento do Evangelho, por aquilo que aconteceu na cruz, pela revelação que Deus trouxe ao apóstolo Paulo, pelo novo conhecimento do Novo Testamento, que não tinha lá na velha aliança, era uma palhinha que apontava para o futuro. Mas quando Cristo vem, uma nova fé fundamentada no Evangelho da graça de Deus, que só vem depois da cruz. Você está entendendo isso? Está bem claro isso? Sim ou não? Então vamos lá para o capítulo 11 de Hebreus, que a turma fala que é o capítulo dos heróis da fé. Vamos ver o pessoal da velha aliança. Eles creram, para fundamentar isso que nós estamos dizendo. Então o capítulo 11 de Hebreus vai falar, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? E depois ele vai discorrendo aqui sobre o pessoal do Velho Testamento, né? Vamos pular bastante. Vamos ver antes da lei, a fé que Noé teve. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você conhece a história de Noé? Olha lá, vamos ver antes da cruz, olha lá. Versículo 8, pela fé Abraão foi chamado e obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, partiu sem saber para onde ia. E ele vai discorrendo a respeito de Abraão, agora ele chega em Moisés, a quem Deus, através do qual trouxe a lei. Olha lá, versículo 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aí vai falar que Moisés celebrou a Páscoa, largou o Egito, essas coisas todas. Olha lá, depois quando já tinha a lei, versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Olha lá, a prostituta Raabe também, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Aí ele vai dizendo uma lista, que direi mais? Certamente me faltará tempo de me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafté, a fé que Davi teve, a fé de Samuel, a fé dos profetas, os quais por meio da fé, olha como eles fizeram coisas grandes por meio da fé. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, e assim ele vai discorrendo muitas coisas a respeito daquele pessoal, antes e depois da lei. Olha o versículo 39, agora que ele vai falar do pessoal que viveu na velha aliança e que creu. Olha lá. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, leia e entenda, para você entender o que eu estou dizendo. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, olha o que aconteceu com eles. Não obtiveram, contudo, a concretização do quê? Da promessa. Então todos eles tiveram fé com o conhecimento de Deus para aquele tempo. Mas eles não alcançaram a concretização da promessa. Não é isso que está escrito aí, sim ou não? Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora olha lá o versículo 40 para você ver. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Não, pastor, não pode ser. Quer dizer, pastor, que esse texto está dizendo que toda aquela gente que creu no Velho Testamento, eles não tiveram entendimento do que aconteceu na Nova Aliança. Não. Eles não alcançaram a promessa. Por quê? Agora nós que estamos depois da cruz, olha como é grande esse texto, presta atenção. Versículo 40, por haver Deus provido
coisa superior a nosso respeito. Ah, não pode ser. Então quer dizer, pastor, que Deus proveu coisa superior a nosso respeito? Olha, não leia a Bíblia, olhe para mim agora, por favor. Senão eu estou falando que você está lendo até de carreirinha, olha para cá. Então quer dizer, pastor, que Deus proveu coisa superior ao nosso respeito, superior a tudo que eles viveram lá? Não é isso que está dizendo? Eles viveram onde? Na velha aliança. Nós estamos vivendo onde? Na nova aliança. Quer dizer, pastor, que Deus proveu coisa superior para nós a tudo aquilo que eles viveram lá? Sim. Agora olha a continuação do versículo. Olha lá. Vou ler o 40 de novo. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, olha como eles dependeram de nós. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Para que eles, todo aquele pessoal do Velho Testamento, se nós não estivéssemos na parada, eles não seriam aperfeiçoados. Não é o que está escrito aí? Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então entenda o que eu estou querendo dizer. Na cruz acaba a velha aliança, aquela fé que eles tiveram lá foi maravilhosa, mas nenhum deles alcançou a promessa. Eles dependeram de nós, da nova aliança, para serem aperfeiçoados, porque Deus proveu uma coisa superior a respeito de quem? A nosso respeito. Eles tiveram fé da velha aliança, tiveram. Mas a fé que nós temos hoje, com conhecimento do Novo Testamento, eles não tiveram. Eles sabiam que Jesus iria vir. Eles tiveram uma palhinha das coisas. Jesus vai morrer na cruz. Isaías teve revelação. Olha, ele vai tomar os pecados e tal, né? Mas parou nisso. Mas nós nascemos depois da cruz, com a palavra completa, com conhecimento de tudo que Paulo já escreveu para cada um de nós, revelando o que é o Evangelho da graça de Deus, o que é a nova aliança. O que nós estamos tratando? Escudo da fé. Então eu estou te explicando que a fé que eles tiveram na velha aliança foi uma coisa. Nós temos um conhecimento superior aos que eles tiveram de lá. Essa fé que vai criar um escudo é outra coisa, é um conhecimento diferente do que eles tiveram. Essa fé, não lemos Gálatas 3, era uma fé que de futuro havia de se revelar. Para nós ela já foi revelada através do Evangelho da graça de Deus. Ela veio, ela chegou. Está claro isso? Você entende a diferença? Então quem não entendeu antes e depois da cruz, quem não passou pela cruz, não está na nova dimensão que é o Evangelho, ele não entende essa linguagem que eu estou te explicando. A maior parte das igrejas só prega o Velho Testamento, a cabeça deles estão rodando, eles não entendem esse arroz com feijão. Isso que a gente prega é o beabá do Evangelho, é o arroz com feijão, nada mais que isso. Ficou bem definido isso. Nós estamos falando sobre o escudo da fé, tá? Agora, qual é o ponto central? Qual é o ponto central dessa fé que produz escudo? Qual é o ponto central dessa fé que produz escudo na minha vida? Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Versículo 18, preste muita atenção nisso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz, o que Paulo está dizendo? O que é a palavra da cruz? É tudo que Jesus fez por nós na cruz. O que é a palavra da cruz? É tudo que aconteceu na cruz em nosso favor. O que é a palavra da cruz? É o que Cristo crucificado conquistou para nós e nos deu gratuitamente. Então quando Paulo fala palavra da cruz, ele tem em mente tudo que Jesus fez na cruz. Então ele diz, certamente, isso é certo. A palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Para quem está perdido, a palavra da cruz é loucura. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Então onde está o poder de Deus?
Você acha que o poder de Deus é tremer, ficar fazendo isso? Você acha que isso é poder de Deus? Você acha que isso é... Ai, estou vendo. Ai, senti um arrepio, um calor. Você acha que essa besteira é poder de Deus? Hã? Poder de Deus. Poder de Deus é a palavra da cruz. O que é o poder de Deus? É o conhecimento do que foi feito na cruz. Isso é o poder de Deus. O resto é carne, é alma. Todo esse meio pentecostal que eu vivi 20 anos, que era só arrepio, calor, pular, gritar e calabacá, essa falsa língua estranha, não deu em nada. Isso aí não é poder de Deus, isso é o poder da carne, da feitiçaria, do engano, do falso evangelho, misticismo que não serve para nada, só escraviza as pessoas. Essa que é a verdade. Não se ofenda não, eu fui pentecostal 20 anos, fiz tudo isso aí. Viu como eu falo línguas estranhas? Quer que eu fale? Eu falo umas 30 dessas. Continua. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Continua. Versículo 23, vamos pular. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que Paulo pregava? Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? É o Cristo morto. É aquele que disse está consumado, entregou o Espírito e morreu. É aquele que por sua morte destruiu o que tinha o poder da morte. O que destruiu o que tinha o poder da morte, que era o diabo? Foi o Cristo morto na cruz, não foi o Cristo vivo. E nem o ressuscitado. Foi o Cristo morto, que na morte dele, quando ele morre, ele destrói o que tinha o poder da morte. Não é isso que está escrito, é o que está escrito. Então o que Paulo pregava? Mas nós pregamos Cristo crucificado. Para os judeus que estão debaixo da lei é um escândalo, né? Para os gentios cheios de idolatria, é uma loucura. Mas para os que foram chamados, então é específico para esse. Quem é essa classe de pessoas? Paulo diz, para os que foram chamados. Chamados para quê? Para entender o evangelho da graça de Deus. São os predestinados, os que foram chamados. Mas para os que foram chamados, pode ser judeu, grego, seja lá o que for, pregamos Cristo. O que é Cristo? É esse, o crucificado. O que Cristo crucificado é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então qual é o centro da fé que vai criar um escudo mediante o qual vou apagar todos os dardos inflamados do maligno? O centro da fé, Cristo crucificado, é a obra da cruz. Vai para o capítulo 2 dessa mesma carta, olha lá, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, Paulo está dizendo isso, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo, quando foi lá aos Coríntios pregar o evangelho, ele não usou técnicas, palavras persuasivas, ele não criou nenhum teatro, que nem você vê hoje na televisão. O que se faz na televisão é um teatrinho que não prega o evangelho da graça de Deus. Ele não usou nada que o lado humano persuadisse ninguém. Ele não usou nenhuma técnica de linguagem, não usou nada disso. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Olha como Paulo estava. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de sabedoria, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse no... O que é o poder de Deus? A palavra da cruz é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É o Cristo crucificado. Então o que Paulo foi pregar em Coríntios? O que aconteceu na cruz. Ele foi cuidadoso. Hoje em dia você vê tanta gente descuidada, destruindo a cabeça das pessoas. Ao invés de ser cuidadoso como Paulo, fundamentar a fé das pessoas no poder de Deus, eles dão água, sal grosso, óleo,
banho de descarrego, chavinha da vitória, tijolinho, chavinha de plástico, tudo ungido e consagrado. São os mentirosos. Eles destroem a cabeça das pessoas, levam as pessoas a uma fé falsa e mentirosa, que não está apoiada no poder de Deus. Mas o que Paulo fez? O cuidado para a fé dos coríntios não se apoiar em nenhuma outra coisa a não ser o poder de Deus. E o que era o poder de Deus? O Cristo crucificado. Então, qual é o ponto central desta fé que nós estamos falando, que vai criar um escudo? O ponto central da fé é a obra da cruz, é o que já aconteceu na cruz. É daí que abre-se todas as verdades para o Evangelho. O que já aconteceu na cruz. Sim ou não? Então, como é que a fé vem? Você já sabe isso. Romanos capítulo 10, vamos lá. Vamos ler o versículo 14 também. Romanos 10, 14 e até o 17. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, ele cita Isaías 53:1, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação ou pela palavra, e a pregação, a palavra vem e a pregação vem pela palavra de Cristo. Isso é muito importante. Então, como é que essa fé vai vir a mim? Então eu começo a ouvir sobre o Cristo crucificado, presta atenção. Começo a aprender sobre o Evangelho da graça de Deus. Na medida que eu vou ouvindo isso vai trazer um conhecimento para mim. E esse conhecimento vai trazer fé. Fé e conhecimento andam juntos. Fé é a expressão de um conhecimento da verdade. Então, conforme eu vou ouvindo a pregação do Evangelho da graça de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra. E a palavra vem pela pregação. Então, como é que eu vou ter essa plenitude da fé? Tudo começa com Jesus Cristo crucificado. E depois eu vou ouvindo a palavra do Evangelho, eu vou ouvindo. Então Deus vai me vestindo com a armadura de Deus através do conhecimento. Você está entendendo? Ele vai renovando a tua mente, Ele vai te dando conhecimento. Presta atenção, não se brinca com isso. Você precisa conhecer cada carta de Paulo, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou te dizendo. Porque as pessoas acreditam em água, porque as pessoas acreditam em pedaço de pano, de descarrego, porque não tem conhecimento. Então precisa pegar cada carta de Paulo, entenda isso. Não é abrir a Bíblia no Salmo 91, pôr lá na cabeceira da cama, isso é tolice. O que Deus tem para a pessoa? Fecha a Bíblia, ó Deus fala comigo. Não, tolice. Não serve essa mágicazinha, não serve. Tem uma caixinha de promessa na cabeceira. O que Deus vai falar comigo hoje? Puxa, uma promessinha. Não serve. Só tem promessa lá. Então eu preciso pegar cada carta de Paulo, parte por parte, e mastigando, esmiuçando, Vocês entendem o que eu estou dizendo? Esse conhecimento não vem assim, pum, em um segundo. É que nem lapidar diamante com milhares de facetas, uma partezinha de cada vez. Então eu preciso aprender, e a fé vem. A fé vem pelo conhecimento. Fé e conhecimento andam juntos. Uma vez, lá no passado, alguém deu o exemplo de fé. Olha que besteira de exemplo. Um pai tinha um porão bem grande na casa deles, o pai desceu e não tinha luz lá. E o pai estava no escuro, e o filho pequeno, pai, eu quero descer aí. Aí ele não viu o pai. Olha o exemplo de fé, que é falso. Aí o pai falava assim, filho, você não está me vendo, mas eu estou aqui, pula, mas pai, eu não estou te vendo, pula. Aí o pregador dizia assim, isso é ter fé, você não vê nada e pula acreditando que o pai está lá. Mentira. Fé tem que ter conhecimento anda junto com a fé.
Eu não posso crer no Evangelho se não tiver conhecimento dele. E quando eu falo conhecimento, é esmiuçar cada carta de Paulo, parte por parte, é devorar essas coisas, consumi-las no meu espírito. Aí que eu vou ter a verdadeira fé que vai produzir um escudo na minha vida. Então não se contente, nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos, eu vou lá porque eu gosto do louvor. Se você só gosta do louvor, você precisa se arrepender, se converter, acordar, porque louvor não está acima da palavra. Aí eu gosto de cantar, quando começa a palavra, começa a abrir boca, sabe por quê? Porque você não está bem no espírito, está dormindo. A fé vem pelo conhecimento. Olha como nós estamos deficientes. Eu quero que você saia daqui com medo hoje, por não conhecer, não meditar na Bíblia, ser relaxado. Não lê 10 versículos durante a semana inteira. Não abre nada, só fica na televisão dia e noite e dia. Zap, 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 zap. Vamos criar um louvor do zap. É zap, é zap. Jesus pelo zap. É zap, é zap. Jesus pelo zap. Tum, 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 tum. Não é assim? E está todos os crentes lá. Estão tudo lá, louvor ao Senhor. Sabe por que a coisa não está viva como deveria estar? Porque isso não foi formado dentro de você ainda. Ainda você não está enxergando como deveria. A fé vem pelo conhecimento do Evangelho. A fé vem pelo conhecimento. Não tem grande fé com conhecimento de nada dentro de si. Por isso que a maior parte do povo que se diz evangélico é explorado por esse pessoal da televisão, porque não conhece o que é evangelho. É enganado a cada dia, é enganado, faz fogueira santa e de tempo em tempo dá tudo que tem, é enganado porque não conhece o Evangelho. E lá o Oséias disse, meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento. Ele falou assim, o boi conhece o seu dono, o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O animal conhece o dono e reconhece, mas o povo de Deus, porque não tem conhecimento, não identifica a Deus, por isso que está sendo destruído, enganado. Então como é que vem essa fé? Estou brabo hoje, hein? Como é que vem essa fé? Eu vou ouvindo o Evangelho, olha, repara bem, você falou assim, você falou aí, palavra de Deus, você não falou palavra de Deus? Não prestou atenção, leia o final do versículo, olha. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não está assim, palavra de Cristo na tua Bíblia? O que é palavra de Cristo? Não é de Deus, é de Cristo, é o Evangelho. O que começou depois da cruz. A fé verdadeira vem pela palavra de Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus. Então, na medida que presta atenção, eu vou aprendendo sobre a redenção, a justificação, a criação do mundo, a queda do homem, tudo que aconteceu, a vinda de Cristo ao mundo, a morte dele na cruz. É um trabalho amplo de ensino, de trabalhar em cima disso. Então, esse conhecimento vai despertando o meu espírito e a verdadeira fé, presta atenção, a verdadeira fé produzida pelo conhecimento começa a se manifestar dentro de mim. Eu começo a enxergar o que nunca tinha enxergado. E essa fé que vai produzir o escudo é a expressão do conhecimento da palavra que veio para dentro de mim através da fé. Então, até onde você conhece? Até onde eu conheço? Será que somos maduros na fé? Será que somos? Por que muitas coisas nos abalam? Porque nós não temos a compreensão profunda que tínhamos que ter ainda. Então vou ler de novo, versículo 10. Aliás, 17, Romanos 10, 17. Assim a fé vem pela pregação, pela palavra, e a pregação e a palavra vem pela palavra de Cristo. Você entendeu isso? O teu espírito, ele se alimenta do Evangelho da graça de Deus, do conhecimento. O teu corpo precisa comer a batatinha, o arroz e feijão, né? Come o franguinho, a carne está tão cara atualmente, né? O franguinho é melhor. Seu corpo vive disso. Mas o teu espírito, o teu homem interior, ele vive da palavra.
ele se alimenta da palavra, a vida dele. A palavra é espírito e é vida, Jesus Cristo disse. Então, na medida que eu já falei isso 1000 vezes, é que nem um quebra-cabeça. Você começa a encaixar peça com peça. Encaixa aqui, acerta uma ali, vai encaixando, vai faltando outra aqui, até que aqueles encaixes vão se casando e aquilo vai aumentando e você passa a ter uma visão da figura do quebra-cabeça. Você encontrou todas as partezinhas, pôs no lugar certo, agora você vê a figura toda do quebra-cabeça. Assim o Evangelho. Uma partezinha que vai colando nessa, outra partezinha naquela. Você, olha, eu fui chamado na graça, estou entendendo, mas ainda não sei tudo. Você precisa ir encontrando as coisas, encaixando, ser ensinado, ser trabalhado. Vai encaixando, de repente você vai ter uma visão do que é esse Evangelho. Nossa, que coisa gigantesca. Olha, o escudo da fé. O escudo da fé. Esse é o escudo da fé. Romanos capítulo 1, vamos lá, estamos no 10, volta lá para o capítulo 1. Olha que Paulo fala, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo fala aqui, não me envergonho do Evangelho, Paulo é um judeu. Viveu debaixo da lei até quando encontrou Jesus. Conhece tudo do Velho Testamento. Então, quando Paulo fala não me envergonho do Evangelho, está claro que ele não, quando ele fala Evangelho, não tem nada a ver com o Velho Testamento. Ele sabe, ele encontrou Jesus depois da cruz. Ele sabe o que está consumado. Jesus disse isso na cruz. E o Evangelho foi revelado direto por Jesus Cristo a ele. Então, quando Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, ele não tem nada em mente, quando fala em Evangelho, da velha aliança, de lei, tudo aquilo para ele acabou. Ele trouxe essa revelação para cada um de nós. Pois não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de grande alegria. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Primeiro do judeu e também do grego. Agora, olha o que ele fala. O que eu encontro no Evangelho? Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, olha lá, de fé em fé. Para aí. Então, aonde que eu encontro a justiça de Deus? No Evangelho. Agora, por que ele fala assim? De fé em fé. Então ele fala uma fé crescente. Eu não tenho esse conhecimento todo em um dia. Mas na medida que eu vou ouvindo o Evangelho, eu vou aprendendo, é como eu estar subindo 1000 degraus. Eu estou subindo um de cada vez, e quanto mais eu subo, mais alto eu estou. Você está aqui embaixo, só vê no nível, mas subiu 15 degraus, já está enxergando um pouquinho mais. Subiu 500, está enxergando mais. Subiu 700, está enxergando muito diferente. A visão com 700 degraus que você subiu é diferente de ter subido 5, é outro conhecimento, sim ou não? Ele fala isso, de fé em fé. Então, eu vou conhecendo o Evangelho, eu vou crescendo, eu vou entendendo, eu vou subindo, eu vou crescendo, eu vou entendendo tudo que foi feito na cruz, eu vou subindo, eu vou amadurecendo, a minha visão de fé vai mudando, a minha compreensão vai mudando, eu estou crescendo, eu estou chegando, eu estou vendo, né? O escudo está sendo formado. Aí quando vem aquela pessoa, olha, cuidado que você vai perder a salvação. Olha o dardo inflamado, pum, bate no escudo e... Olha, cuidado que o diabo vai te tocar. Olha o dardo inflamado, bate, pum. Não entra mais a mentira em mim, você está entendendo ou não? Não entra mais o falso evangelho em mim. Os dados inflamados do maligno, esse monte de mentira religiosa, são os piores dados que existem. Se o governo fala alguma coisa e você entende um pouquinho, você sabe o que é certo e o que é errado. Mas a pior coisa é esse monte de gente com a Bíblia na mão pregando mentira, pregando rosa ungida, pregando o Monte Sinai. Isso são os piores dardos inflamados do maligno. Mas quem está vestido com a armadura de Deus, tem fé, conhece o Evangelho, tem o escudo da fé que o conhecimento trouxe. O que vai acontecer? Vai bater,
Não entra mais, você está guardado. O escudo te protege de toda mentira. Olha, irmãozinho, eu tive uma visão com você. Pum, bateu no escudo já. Ih, Deus tem uma outra visão, não preciso da sua. Vocês estão entendendo? Olha, Deus manda te dizer um recado. Ih, ele já me falou milhares de recados. O teu não me interessa. Olha, você quer prosperar, dá o teu carro, tua casa. Ih, está aí o charlatão. Está aí o mentiroso na televisão. Irmãos, porque eu preciso de 3.000 pessoas. Sabe como é que é? Obra de Deus. 3.000 pessoas com R$300, né? Tem o escudo da fé, a mentira vem, pum, bate e cai. Não vai entrar esse dardo inflamado do maligno. Entende isso ou não? Está protegido. Não tá Você não se sente protegido. Entende o que eu estou dizendo ou não? Então a fé vai criar um grande escudo. Fé veio pelo conhecimento do Evangelho, de fé em fé. Por isso que você tem que estar ligado na palavra, a gente junto, estudando, trabalhando, lutando, ouvindo. Por quê? Porque isso vai criando um enorme escudo de proteção na sua vida. Nenhuma mentira mais desse mundo religioso, falido, mentiroso, que vai penetrar na tua mente. Você está protegido do engano. Agora imagine uma pessoa que não conhece nada do Evangelho. Vou brincar de novo. Apareceu um pastor lá na frente, uma toceira de capim, aqueles capim com capim gordura, é um tal de capim gordura, lembra disso? Um ramalhete de capim gordura, e falar que subiu no monte, orou, está ungido, e quem comer um pouquinho do capim vai ficar rico. Vai ter um monte de bode lá comendo capim, que vai acreditar que o capim é ungido. Daqui a pouco tem a campanha do capim na televisão. Não vão acreditar, tem gente que vai lá comer o capim. Não tem escudo. Imagina essa gente que está nessas igrejas enormes que pregam mentira. Não tem escudo de nada. Eles estão desprotegidos, são levados por todo engano, toda mentira, todo tipo de artimanha, de artifício, para tomar o dinheiro deles. São levados o tempo todo. São ou não são? Estou tão cansado de falar isso, mas preciso falar. Agora, quem conhece o Evangelho, quem tem a fé evangélica, só mais um pouquinho, e tem tempo. Vamos lá, Filipenses, capítulo de número 1. Olha lá o versículo 27. Presta atenção que tipo de fé nós estamos falando. Ele diz, Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, Evangelho da graça de Deus. Para quê? Ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vocês, que vocês estão como? Acreditando em qualquer coisa? Bebendo agorada? Acreditando em qualquer coisa que se fala que é de Deus? Não. Ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes, olha lá, em um só espírito, lá dentro de cada um de vocês, firmes com uma mesma visão, como um só espírito, como uma só alma, um mundo emocional equilibrado, que conhece o Evangelho, lutando juntos por qual fé? Pela fé produzida pelo Evangelho. Então o que Paulo está dizendo? Olha, viva acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Para quê? Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam com respeito a vocês, que vocês estão firmes, em um só espírito, lutando, como uma só alma, lutando juntos pela fé, produzida pelo Evangelho. Em nada intimidados pelos adversários. Nós temos muitos adversários, principalmente aqueles que se dizem cristãos, que só pregam lei. Eles não gostam dessas coisas que a gente fala. Eles não gostam do Evangelho da graça de Deus. Eles não gostam de dizer, você já foi liberto do império das trevas, você já é uma pessoa salva e nunca vai perder a salvação. Eles não gostam que você fale que Malaquias 3 acabou na cruz, não existe mais. Eles não gostam. Mas em nada intimidado pelos adversários. Continue não gostando, nós não somos intimidados por nada do que eles querem que façamos. Não interessa. Em nada intimidados pelos adversários, pois o que para ele é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Eu ouvi
um comentário, uma pregação de um grande líder aqui do Brasil, que construiu aquela coisa lá no Brás, né? Sabe o que ele falou na pregação dele? Que a graça de Jesus Cristo é uma desgraça. Ele falou isso. Procura na internet, a graça de Jesus Cristo é uma desgraça, porque para a cabeça dele tudo tem que pagar preço, lutar, sacrificar, sabe aquela... Então a graça que Deus deu tudo de graça, não precisa fazer nada, ele falou que isso é uma desgraça. Depois você vê no YouTube também, tem lá o fracasso da cruz. O Papa dizendo que Cristo fracassou, que a morte de Cristo na cruz foi um fracasso. Está isso na internet, com as palavras dele, para não fracassar como Cristo que morreu na cruz e fracassou. Para ele, Cristo fracassou ao morrer na cruz. Não entende nada do Evangelho. Se a graça de Deus é uma desgraça, então eu preciso viver na graça que é uma desgraça. Vocês estão entendendo ou não? Em nada intimidado pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para nós é prova de salvação, isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então nós temos que lutar juntos por qual fé? A fé produzida pelo Evangelho de Cristo. Então você entende que é o escudo da fé. Recapitulando, eu vou aprendendo sobre o Evangelho da graça de Deus, tendo como centro tudo que Cristo já fez na cruz e me deu. Ele já fez. Eu não vou falar assim, ó, Jesus me liberta. É ignorante rezar assim, porque reza, né? Hã? Ele já me libertou, na cruz ele já me libertou. Não vou falar assim, ó Deus tem misericórdia. Não, ele já teve misericórdia, já sou salvo. Então o centro desta fé produzida pelo Evangelho é tudo que Cristo já fez e já me deu de graça, já foi dado, já está consumado, está tudo resolvido. Agora eu preciso aprender o Evangelho, o que ele já fez e me deu gratuitamente. O que isso vai fazer em mim? Vai trazendo conhecimento, vai gerando uma fé evangélica. Esse conhecimento, com esta fé, vai produzir um escudo. E esse escudo, que é essa fé, que é esse conhecimento, vai apagar toda mentira religiosa, todo dardo inflamado do maligno, tudo que é dardo inflamado, tudo que é mentira. Porque, me desculpe, irmãos, hoje em dia existe tanta mentira no meio da igreja evangélica. Tem igrejas que viraram empresas, o negócio deles é só dinheiro, porque eles, olha o programa deles, eles iludem o povo, eles não falam da obra da cruz, não falam do Evangelho da graça de Deus, eles negam com aquilo que eles pregam. Está cheio de dardos inflamados, mas quando essas coisas vierem contra nós, vai acontecer o quê? O escudo da fé. A fé que brotou em mim pelo conhecimento da verdade. Vou apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sim ou não? Volta lá. Efésios capítulo 6. Vamos terminar onde começamos. Vamos ler só o versículo 16, que diz: embraçando sempre o escudo da fé. Eu conheci, a fé veio pelo conhecimento do Evangelho. Eu tenho essa fé, produziu um escudo na minha vida, com o qual podereis apagar todos, não é alguns, todos os dardos inflamados do maligno. A semana que vem nós vamos falar do versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. O que é esse capacete da salvação? Semana que vem vamos falar sobre isso. Diga assim, amém.